E aí, pessoal, tudo bem? Quinto episódio de WandaVision explodindo cabeças. Pra mim, o melhor episódio até aqui, o mais equilibrado, né? Porque antes ou teve sitcom ou teve sorte. Esse teve uns dois, né, acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai ver o que desequilibrou, né? E o que equilibrou esse episódio, que foi muito bom. Episódio de explodir cabeças, eu vou chegar lá. Um episódio que fica nítido que a Wanda começa a perder os controles. A gente vê isso das coisas grandes até os mínimos detalhes, gente. Tudo é muito bem pensado nessa série. Falando em bem pensado, inscreve aqui no canal, né? Deixa seu like, comenta também. Se você não tá vendo essa série aí, né? Porque você não tem Disney Plus, gente, pega aí o Amazon Fire Stick TV. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Se não tem erro, é a melhor maneira de assistir. Porque nesse episódio a gente vê que meio que a comédia acabou. Lembra que nos 3 primeiros episódios a gente tava vendo aquele sitcom? Nesse, a Wanda não consegue segurar nem a comédia daquela vida perfeita e nem consegue segurar a parte sitcom. Os episódios, eles tinham até o tamanho dos episódios, né, de cada época, mas nesse a gente já vê que o episódio já ficou um pouco maior, o episódio já não, ela não tem mais controle nem do tempo do episódio mais. Enquanto os outros episódios tinham ali 20, 25 minutos, esse já tem uns 35 minutos, o que é uma demonstração, né, de que ela não tá sabendo mais encaixar as coisas ali dentro. Falando assim, dentro da casa dela também, tinha um detergente que eu até falei aqui num vídeo de easter eggs. Aliás, eu vou fazer um vídeo de easter eggs nesse episódio ainda, porque é muita coisa que eu já peguei ali, mas vai ter um vídeo só pra isso. Um dos easter eggs que eu fiz aqui, que eu falei, era que o detergente que fica atrás dela é um detergente chamado Joy, mas que no episódio ela tinha trocado o nome para Coy, que significa resguardada, recatada. Nesse episódio, o mesmo detergente está lá de Joy de novo, ou seja, ela não está com cabeça mais para conseguir mudar toda aquela realidade. É isso que eu tô falando quando eu digo que ela tá perdendo o controle das coisas. Teve gente que viu até a torradeira do primeiro episódio da propaganda dentro da casa dela, daí você tem ideia. Uma coisa que essa série trabalha muito bem é a forma de demonstrar as nossas reações dentro da própria série. A série mostra a reação que a gente está tendo. Então, assim como no episódio anterior, né, na hora que a Sword descobre todo aquele esquema lá de sitcom, ela faz as perguntas, e como que o Visão tá vivo, e por que isso, e por que aquilo, até escreve no quadro lá, são as reações que a gente próprio teve, né? Nesse episódio acontece a mesma coisa. À medida que o Visão vai questionando desde o primeiro episódio, nesse episódio o Visão já dá um chega. Ele meio que diz assim, olha, pra mim basta desse mundo fake, me manda real, me fala o que tá acontecendo. E a gente tá reagindo assim da mesma forma. Desde o primeiro episódio a gente tá assim, tá, beleza, tá fake, mas chega um ponto que a gente fala assim, tá, me fala o que tá acontecendo, né? Me dá a realidade. A gente nesse episódio é o Visão. E falando em me fala o que tá acontecendo, alguém me fala o que tá acontecendo com a Agnes, porque a gente já meio que desconfia que a Agnes seja a Agatha Harkness, que é uma bruxa que, por acaso, essa bruxa foi a babá dos filhos da Wanda, né? Como aconteceu da Agnes chegar e cuidar um pouquinho dos bebês ali, né? Mas ela sempre chega com o que os dois estão precisando, né? Toda hora ela aparece ali, sempre pronta para ajudar. Chegou com a casinha de cachorro e ela fala que, meu ouvido me contou. Quer dizer, ela fica ouvindo aquilo ali o tempo inteiro, ela escuta aquela transmissão o tempo inteiro, fora a cena óbvia, né? A cena mais marcante ali, de que ela manda a Wanda, pergunta pra Wanda se ela pode voltar o episódio, né? Do ponto em que estava. E até então a gente não viu ninguém fazer isso, é só a Wanda faz isso. E aí durante essa manifestação, essa mudança de realidade, todo esse jogo que a Wanda tá fazendo, a gente já viu desde o primeiro episódio que a Wanda tá controlando todas aquelas pessoas ali, né, para elas atuarem dentro do mundo perfeito dela, mas toda vez que a Wanda perde a concentração, que alguma coisa mexe com ela, as pessoas caem em si, né? A gente viu isso claramente quando ela expulsa a Geraldine, no caso a Mônica Rambeau. Naquele momento o Herb tá lá com a Agnes conversando e ele volta a si, né? Depois que a Wanda retoma a realidade ali, retoma aquela vida ali, aí todo mundo volta a ficar naquele mundo fake. A Agnes não acontece isso, ela parece que atua e desatua, alguma coisa assim, né? Do jeito que, na hora que ela quiser. Então ela, de todo mundo ali, ela sabe perfeitamente o que está acontecendo, ela orienta a Wanda, né, na reunião das donas de casa, é assim que funciona, é isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ela tá sabendo muito mais do que quaisquer um dos que estejam ali, até mais que o Visão, porque ela sabe que aquele ali pode ser voltado, aquele episódio ali pode ser voltado. E falando em ela sabe, ela também sabe dos poderes da Wanda. Será que bruxa identifica bruxa? Que agora a Wanda não tem mais medo de fazer mágica na frente dela. A Wanda fala, não notou, mas tá muito estranha assim a relação das duas, essa total confiança ali, né, que a Wanda passou a ter na Agnes, pelo menos de uma hora para outra, já que ela tava
bastante assim, eles não queriam ela muito em casa nos episódios anteriores. Aí tem um detalhezinho, na hora que ela pede pra voltar ali, que o Visão estranha, a Wanda contorna a situação protegendo a Agnes, diferente da hora que foi com a Mônica Rambeau, onde aconteceu uma coisa que a Wanda não estava esperando e a primeira coisa que a Wanda fez foi mandar a Mônica Rambeau embora. Então essa Agnes sabe muito o que está acontecendo, inclusive ela sabe a coisa que mais está atormentando a Wanda nesse momento, que a gente vai chegar lá. E falando em Mônica Rambeau expulsa, né, ela agora foi escaneada e tem alguma coisa errada com o equipamento lá que está analisando ela. A gente já sabe muito bem onde é que isso deve chegar, né, porque a Wanda ganhou os poderes, né, foram ativados, na verdade, pela joia da mente que explodiu lá, fizeram alguma coisa junto com a joia, explodiu não, fizeram alguma coisa com a joia da mente. A própria Capitã Marvel também ganhou poderes por uma explosão lá do Tesseract, e a Wanda fez também uma explosão, né, através daquele domo lá, com a Mônica Rambeau. Então é mais uma que foi sujeita, né, que foi atingida ali por esses raios cósmicos, nessas frequências aí do Big Bang, que tá desde sempre, né, que é o que montou as joias também. Mas é interessante que na hora que a Mônica Rambeau tá conversando lá com a Darcy, ela fala assim, nós vamos entrar, não vamos entrar? Eu conheço um engenheiro espacial que pode entrar lá. E ela começa a mandar uma mensagem, no que ela é interrompida. Quem que será que é essa engenheira espacial que pode entrar lá? Seria a Capitã Marvel? Se você souber de algum aí, você me fala. Não lembro se a Capitã Marvel, pra mim, ela não é engenheira espacial, mas me fala aí se você lembra de alguma. E falando em Capitã Marvel, né, a Mônica Rambeau tava falando que a Wanda tava quase detonando o Thanos, mas o Jimmy Woo fala, não, mas a Capitã Marvel quase detonou ele também. E a Mônica muda de assunto. Não entendi por que a Mônica Rambeau não quer falar de Capitã Marvel aí. Será que as duas brigaram? E dentro da SWORD ainda, o diretor Hayward, pelo jeito, tá fazendo de tudo pra acabar com a Wanda. Até míssil ele mandou pra mulher lá também, né? Vamos chegar nessa parte. Mas ele não quer, pra ele a Wanda é a vilã e a Wanda tem que ser eliminada a qualquer custo. E ele vai mostrar o histórico dela lá e fala que ela explodiu aquela bomba lá em Lagos, né? Não sei se vocês lembram, no começo de Guerra Civil, a Wanda vai segurar uma bomba, ela joga a bomba pra cima, a bomba explode num prédio lá, matando alguns inocentes, que é o que causa, né, o estopim ali para aquele acordo de Sokovia, para poder, o que causa o filme da Guerra Civil, né, dos heróis se registrarem ou não, para o governo ter um controle sobre eles. E é isso que a Wanda, aquilo ali mexeu muito com a Wanda, porque depois disso ela foi, basicamente, ela foi contornada ali, eles tiveram que prender ela, colocaram até o Visão para poder manter ela presa, para ela não sair, porque ela representava perigo, e isso mexeu muito com ela, e a gente tá vendo que isso perturba ela, tá ficando cada vez mais perturbada. Exatamente, porque Lagos, dessa vez, é o que acontece com a propaganda, daquele tecido, aquele papel absorvente lá, que tem o nome exatamente de Lagos, que é o nome da cidade, que começa o episódio não, a propaganda lá, derramando um líquido vermelho, claro, derramando sangue ali, né? E até fala assim, usa esse papel absorvente aqui, né? Quando você faz alguma bagunça sem querer. É uma referência clara ao que aconteceu em Lagos, que tá traumatizando a Wanda até hoje. E aí vem uma cena importantíssima que responde muita dúvida, que é de onde saiu esse Visão? Ela criou o Visão? Era uma ilusão? É um outro ator pensando, outra pessoa, ator assim, né? Naquela realidade ali que entrou para aquela realidade, a Wanda fez de Visão? Não, ela de fato foi lá e pegou o corpo do Visão. Gente, já era para ter tido essa cena no final de Vingadores Ultimato, não que fosse a mesma cena, mas essa era a ideia, que no final ali, talvez uma cena pós-créditos, mostrasse ela entrando lá, talvez na base dos Vingadores que tinha sido destruída, ou na SHIELD, na SWORD, que não tinha SWORD ainda, enfim, de alguma forma, eles, talvez os próprios Vingadores entregariam o corpo pra Wanda, mas o Kevin Feige disse que tirou essa cena aí, porque falou assim, não, se eu colocar essa cena entregando o corpo pra ela, né, vai ficar claro o que a gente quer fazer, isso aí vai entregar muito da série que a gente tá pensando, que a gente já tinha em mente fazer a série WandaVision, né, então deixa sem corpo, deixa sem nada, sem acontecer nada ali, para dar dúvida de onde saiu esse Visão. E agora, finalmente, a gente tem a resposta. A Wanda, de fato, a perturbadaça, entrou lá e roubou o corpo do Visão. Então, aquele Visão que a gente está vendo é o Visão mesmo, um corpo recuperado, que foi dado a vida a ele pela própria Wanda dentro desse domo. Mas finalmente uma resposta considerável para a série, porque o que tem de dúvida, a gente tem sempre bem mais dúvida do que resposta. E também, né, nós já estamos chegando no 5º episódio, já passou da metade da série. Depois a gente tem uma cena interessante que é o Visão acordando o Norm ali dentro do trabalho. Tem a mensagem no computador que quer atingir as pessoas, mas aquela mensagem fica por isso mesmo. O Visão toca no computador ali, vê que acontece alguma coisa, ele vai fazer a mesma coisa com o Norm, que ele pergunta do pai, da irmã, o que está acontecendo.
que a gente já tinha visto isso, não em cena, mas a gente tinha visto isso lá no papel da descrição lá desse personagem enorme, que eu tinha falado num vídeo aqui também, que é exatamente isso. O Visão acorda ele lá mentalmente, acorda ele pergunta das irmãs, depois o Visão desacorda, ele volta para a realidade, ou seja, o Visão tem esse poder ali, que a gente já tinha visto no quadro lá, quando mostra o folhetim lá, a folheta do Norm, mas agora a gente viu no próprio episódio. E aí chegamos numa das cenas mais interessantes de todo o universo Marvel, de como que a Wanda consegue ter um poder na cena ali, tanto quanto é dona de casa lá naquelas séries antigas, quanto agora ela sendo o problema e de fato ela sendo Feiticeira Escarlate, que eu achei que ia vir esse nome Feiticeira Escarlate finalmente, né, que o diretor Hayward pergunta, ela não tem nenhum nome, né, um nome específico, não, né, eu esperando lá, Feiticeira Escarlate, fala o nome, mas não falou não, vai ser só Wanda Maximoff mesmo. E nessa hora que ela tá lá, ela sai do domo lá, né, aquela pessoa que vem é de fato ela, a gente tinha dúvida, eu até pensei que fosse ela, mas assim, tinha outra dúvida de quem seria, não dava pra reconhecer, mas é ela, no uniforme dela mesma, né? E ela chegou lá e falou assim, ó, vocês deixam eu quieta aqui nessa realidade aqui, e vocês, todo mundo vai pra casa e todo mundo fica feliz. Foi mais ou menos isso que ela disse. E olha que ela tava brava, porque tentaram mandar um míssil pra ela. Dali ela tem aquela cena que ela manda todo mundo virar as armas ali contra o diretor Hayward. Eu achei essa cena muito legal. E ela apela mesmo e coloca a barreira vermelhona, que é o que a gente já tinha visto desde o primeiro trailer, que agora, pessoal, se vocês já tava difícil entrar aqui, agora que não vai entrar mesmo. Mas aí o cãozinho morre, né? E na hora que o cãozinho morre, dá aquela dor da morte e todo o discurso que a Wanda fala com os filhos dela, a morte é isso mesmo, não pode voltar, não tem como, tal. E aí a gente fica assim, gente, essa morte aí tem muito a ver com o que acabou de acontecer com o Visão, né? Que tá todo mundo falando assim, olha, pegou o Visão e voltou o Visão. Então ela fala assim, olha, não é pra voltar as coisas, aliás, a Wanda também não vai ter esse poder de voltar as coisas, tanto que ela fala com as crianças, ó, a morte chega e tem que aceitar a morte ali de qualquer forma. Então a Wanda ali tá pensando mesmo no Visão, né? Que ela voltou, mas o Visão às vezes não conta, porque o Visão é robô, mas ela também tá pensando no irmão. Acontece que ela fala com as crianças que é pra poder encarar a morte ali, que é o que a gente está vendo que essa série tem feito desde o início. Toda essa série, gente, é uma forma da Marvel demonstrar, falar uma mensagem de como a Marvel trata a morte ali, né? A série toda é baseada em morte, não só da morte chegando, mas essa questão da morte, da recuperação da morte. Então tem muito a ver dessa mensagem ali, do que ela está falando ali com as crianças. E essa cena com as crianças, ela é o diálogo que determina o que vai acontecer no final do episódio, que a gente vai chegar lá, que explodiu a cabeça da galera. Então nessa do Visão chegar e questionar tudo, ela começa a discutir com o Visão, e eu achei muito legal que na hora que ela começa a discutir, ela fala tipo assim, né, então acaba esse episódio de uma vez e começa a passar os créditos do episódio, mas o episódio continua e a discussão continua também, né, quando o Visão começa a ter um senso de humanidade, de o ser humano querer saber o que aconteceu com ele, de onde ele vem. Isso é, gente, isso é parte intrínseca do ser humano, né, já as pessoas querem saber o que aconteceu antes, isso é parte, quando a pessoa perde a memória, ela fala, mas quem eu sou, quem que é meu pai, quem é minha mãe, né, de onde viemos, para onde vamos? Essas dúvidas, elas são humanas. Então o Visão começa a ter essa humanidade quando ele começa a falar assim com a Wanda, que ele não lembra das coisas que ele fez, né? Que ela não pode tirar essa humanidade dele, ele tem que saber o que está acontecendo ali. E aí, quando ninguém esperava mais nada, aí que a campainha toca, ninguém esperava nem tanto, que o episódio veio amadurecendo essa ideia, desde o cachorrinho estranhando a porta lá, que depois que a gente viu que era um drone, né? Mas a gente ficou assim, mas quem será que vai chegar? Vai aparecer alguém, né? Até que chega ele mesmo, o Pietro Maximoff, que a Darcy fala, mas reescalaram ele, e é exatamente a dúvida, eu adoro isso na série, a dúvida que a gente tem, né, e às vezes quem chegou desavisado, gente, mas esse cara era o outro Mercúrio, reescalaram o ator, trocaram o ator, gente, se fosse só para trocar o ator, não precisava ser aquele ator tem uma carga emocional muito grande ligada a ele, principalmente para quem está assistindo, né, no fundo pode ser só reescalar mesmo, mas aquele especificamente é exatamente para brincar com os nossos sentimentos, né, de que a gente sabe muito bem que aquele era o mesmo Pietro, mas da Fox. Agora, analisando as posturas da Wanda, né, a gente viu desde o primeiro episódio que quando pergunta assim, você é casada? Sim, eu tenho um marido humano. E cadê a aliança? Ela vai
pinga a aliança. Ah, você não tem filhos, ela vai e brota os filhos. Ou seja, tudo que está incomodando ela, ela simplesmente faz brotar naquele momento. Mas na hora que apita a campainha, que chega o irmão dela, ela fala que aquilo não foi ela que fez. De fato, ela parece que não vai ter o poder de reviver as pessoas. Ah, mas e o Visão? O Visão é um sintozoide, é um robô, ele não conta. O Visão mesmo não acredita que não seja ela que criou alguém de volta, né? E também o Visão, pelo jeito, não conhece mais o Pietro, nem não importa que ator que seja, porque o Visão, depois que morreu, ele refez, foi refeito, e ele não tem memória de nada pra trás. Ele não lembra que ele morreu, ele não lembra o que aconteceu, ele não lembra de nada. Então vamos lá, quem será esse Pietro, né? A Wanda fez ele mesmo, como fez todas as outras coisas da série? Eu acho pouco provável. Ela disse que não foi ela, e a gente já viu que ela não tá com todo o controle da situação. Outra coisa, será que a SWORD mandou alguém lá? Porque a SWORD já viu como mandava um drone, né, pra poder chegar lá, mas será que a SWORD mandou alguém e falou assim, olha, tem o irmão dela, vamos mandar alguém que vai virar o irmão dela pra lá? Só que na hora que chega o Pietro lá, a Darcy fala, o quê? Chegou alguém? Foi escalado? Então tá parecendo que a SWORD não tá sabendo nada disso, então não deve ser culpa da SWORD. O que leva a gente a uma terceira pessoa, que eu já tô falando aqui há um tempo, que pode não ser, né, gente? Que é o vilão da série, que deve ter mandado esse Pietro lá, né, de algum jeito, ou ele próprio, é ele mesmo, o próprio vilão, se fez de Pietro, porque na minha cabeça, aí sou eu mesmo, eu acho que o vilão tá juntinho com a Agnes, porque a Agnes o tempo inteiro sabe o que está acontecendo dentro da casa, e como eu falei aqui mais cedo, a Agnes e até o vilão também, né, sabem qual que é o ponto fraco da Wanda. Então, mandando um Pietro para ela de presente, é ali que eles conseguem entrar no coração dela, entrar na mente dela, entrar na vida dela de alguma forma. Por isso que ou ele é o próprio vilão, como a gente já especulava há muito tempo, né? Que pode ser o Mephisto mesmo, porque a série dá diversos indícios que seja o Mephisto, mas pode não ser Mephisto também, né, gente? A Marvel também pode fazer 200 mil coisas pra gente poder acreditar que é uma coisa, mas na verdade é outra. Ela faz isso de propósito, então se ela tá fazendo isso comigo, eu estou caindo como um patinho, né? Mas ela pode mandar também, pode ser a própria Agnes junto com o vilão, mandando uma terceira pessoa ali como Pietro. Então pode ser alguém mandado, ou o próprio vilão, ou alguém mandado pelo vilão, né? Agora vem as teorias, eu vou ainda fazer muito vídeo de teoria aqui, né? Desse episódio que foi excelente, tem mais easter egg, o episódio até maior, tem easter egg demais, né? Tem muita coisa pra mencionar aqui. Espero que tenha gostado da crítica aqui, dessa análise, dessa explicação. Não deixe de se inscrever no canal, um grande abraço e até mais.